Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando o nosso assunto, na disciplina de biomecânica, a gente vai entrar agora na parte de métodos de avaliação em biomecânica. E o que é isso? Então vamos lá. Dentro da área de biomecânica existem diferentes campos de atuação, diferentes áreas de atuação da biomecânica. Você tem a área de ergonomia, você tem a área de biomecânica dos esportes, você tem a área de anatomia funcional, você tem várias áreas de atuação, várias áreas de estudo da biomecânica, tá? E dentro delas, uma coisa que está atrelada a todas elas, é a parte relacionada à avaliação. Então, métodos de avaliação. Dentro dessas várias áreas de atuação, você tem diferentes métodos para avaliar como está se comportando aquela articulação, ou aquele músculo, ou aquele corpo no geral, em movimento ou de forma estática, tá? E aí são sobre esses métodos, sobre esses instrumentos de avaliação que a gente vai conversar aqui hoje, beleza? Então, espera aí que a gente vai entrar agora no conteúdo. Qual a importância? Então, a importância de se avaliar biomecanicamente uma pessoa está relacionada ao padrão, o gesto motor que ela está tendo em alguma atividade, tá? Então, esportistas, por exemplo, podem estar tendo algum problema em algum gesto específico da modalidade dele, e aí a gente está tendo que melhorar a marca dele em 2 segundos, em 1 segundo, para ele na Olimpíada poder concorrer a uma medalha ali, ter chance de uma medalha. Então você tem que avaliar ele em diversos aspectos e entender se na parte mecânica dele está tendo alguma deficiência em algum gesto que você pode intervir ali, tá? Então eu estou falando aqui da parte do alto rendimento mesmo. Mas falando na vida real, né, que não é mais comum para a gente, você está lá na academia de vocês, está trabalhando lá com os alunos, lá do horário, e aí um aluno cita que está tendo um problema na corrida, está começando a correr agora na rua e está sentindo uma dor no quadril, uma dor no joelho, seja lá onde for, está sentindo uma dor. O que é que você vai fazer? Você vai ter que, claro, além de conversar com ele, vai ter que avaliar ele para ver onde está esse problema, né? Onde está essa deficiência dele que pode estar gerando essa dor, tá? Essa deficiência no gesto motor dele que pode estar gerando essa dor. Então é daí que vem a importância de se entender quais são os métodos que a gente tem para avaliar o nosso aluno, o nosso futuro aluno, para poder intervir de forma mais objetiva nesse problema dele, tá bom? Então essa é a importância e a aplicabilidade prática de se conhecer os métodos de avaliação em biomecânica, ok? Então vamos lá conhecer eles agora. Então vamos lá. Nesse material a gente consegue observar aqui as áreas de atuação da biomecânica. Então, como eu falei anteriormente, a biomecânica tem várias áreas em que ela atua, né, várias áreas em que ela se encaixa na sua atuação. E aqui a gente tem uma lista de algumas delas com suas definições, né? Então a gente tem aí a biomecânica ortopédica, a ergonomia, a anatomia funcional, a biomecânica da reabilitação, a biomecânica do esporte, tá? Então cada uma dessas áreas aí tem suas definições, tá bom? A ergonomia, por exemplo, é a área que tenta estudar o comportamento mecânico no ambiente de trabalho, né? Então você tem, por exemplo, uma determinada classe de trabalhadores, por exemplo, dentistas que trabalham numa posição que não é tão confortável, né, alguns deles, e aí podem estar desenvolvendo alguma dor lombar, né, uma dor crônica. Então a gente pode tentar avaliar essas pessoas, né, esses profissionais, assim como desenvolver, né, equipamentos, né, ou desenvolver métodos de treino para prevenir, né, esses profissionais, né, de sofrerem algumas coisas ali no ambiente de trabalho. Então é assim que se encaixa a biomecânica dentro dessas várias áreas de atuação, né? Você tem aí a biomecânica do esporte, né? Então, como eu citei anteriormente, a gente pode tentar prevenir lesão, pode tentar melhorar uma performance através de avaliações, através de intervenções dentro de cada campo de atuação desse, tá? E uma dessas áreas, né, uma grande área, uma área específica da biomecânica é a área de avaliação. E aí existem várias formas de se avaliar uma pessoa, né, a depender do que ela faz e aí do motivo de você estar indo avaliar ela, você tem instrumentos diferentes para isso aí, tá? Então aqui a gente tem aqui uma lista de alguns deles, tá? E mais para frente a gente vai ter a definição e algumas imagens também. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Dentre esses métodos aí, são métodos que alguns são, né, digamos assim, que de cima para baixo, são métodos um pouco mais sofisticados, tá? E lá abaixo são alguns métodos um pouco mais acessíveis à nossa realidade.
Então, cinemetria, por exemplo, é um método de avaliação, é um sistema, né, um equipamento que você avalia uma pessoa ali, por exemplo, ela está na esteira, você quer avaliar o padrão de corrida dela, e aí você acopla na pessoa, em algumas estruturas pré-determinadas já, alguns sensores, e aí durante a gravação, durante a filmagem dessa pessoa correndo, o equipamento, né, o instrumento lá vai, ao captar a imagem junto com os sensores, já dá uma espécie de diagnóstico, né, sobre como está ali o padrão daquela pessoa. Claro que o diagnóstico não vai ser só pela filmagem ali, pelo que o programa vai dar, mas também pela expertise ali de quem está avaliando. Então, aí é que vem a necessidade de a pessoa conseguir, né, ter que, na verdade, entender bem e ter bastante experiência em avaliação, né, treinar bastante isso aí, esse tipo de avaliação, tá? A eletromiografia é um método de avaliação, é um equipamento, você tem um eletromiógrafo que capta a atividade elétrica dos músculos. Então, por exemplo, nos estudos em que tentam investigar que músculo está ativando mais em tais exercícios, você normalmente usa o eletromiógrafo, tá? Então, por exemplo, você tem lá estudos clássicos aí, por exemplo, do exercício de puxada. Então, você tem comparando a puxada pela frente, a puxada por trás, a puxada semipronada, com aquela pegada do triângulo, né? E uma puxada supinada, por exemplo, aquela com a mão virada para dentro da gente, né? Então você tem aí, né, nesse tipo de estudo, você tem lá vários sensores colocados, né, em vários músculos diferentes, e aí eles avaliam a atividade elétrica desses diferentes músculos nos diferentes exercícios, tá? É daí que vem a ideia de que a puxada por trás, por exemplo, não é um exercício tão interessante de ser feito, porque além dele não ser tão funcional, é um movimento que a gente não faz no dia a dia da gente, ele também não ativa tanto os músculos da região dorsal como, né, quando comparado à puxada pela frente, por exemplo. Tá? Então é basicamente nesse sentido, é aí que entra bem esses estudos de eletromiografia. Tá? Só mais um exemplo, então a gente tem aí o exercício agachamento. No agachamento você pode, por exemplo, uma pessoa que vai descer até 90 graus e em seguida ela vai descer numa amplitude máxima, tá? Num agachamento completo. E aí você lá com o eletromiógrafo, com os sensores, né, ali ligados aos músculos da região do glúteo da pessoa, você consegue ver qual o nível de ativação, qual foi o percentual de ativação dos músculos do glúteo até a altura de 90 graus, né, até a amplitude de 90 graus e até a amplitude completa. Tá? Então é assim que acontecem os estudos com eletromiografia, além de outras formas também que a gente vai ver aqui mais na frente, porque o aparelho ele tem umas variações. Tá? A dinamometria é uma área, né, o dinamômetro é um aparelho que mede forças externas, né, uma força externa do corpo da pessoa. É uma área também que estuda forças internas, mas aí dentro do corpo humano é difícil assim, você instalar algum instrumento, algum equipamento dentro do corpo para avaliar uma força interna, uma força sobre alguns ossos, por exemplo. Tá? Então é um pouco mais complicado, mas aí a gente tem uma divisão, digamos assim, mais para forças externas ao corpo, e vai ficar mais claro quando vocês olharem mais para frente aqui o slide. Programas de fotos e vídeos, existem alguns programas na internet aí, tem uma sugestão aqui no final desse slide para vocês, que vocês podem baixar e inserir lá fotos e vídeos e tentar criar angulações, desenhar lá algumas coisas que o programa vai te ajudar a ter um diagnóstico interessante. Tá? São programas assim que ajudam, né, com certeza ajudam, mas não tem a mesma eficácia, digamos assim, que um aparelho de cinemetria, por exemplo, tá? Que já dá um diagnóstico. Quando você faz a avaliação lá da imagem com sensor, você tem um diagnóstico. Quando você pega um vídeo de um aluno seu e coloca num programa desse para tentar olhar em câmera lenta, ou desenhar lá algumas angulações e observar melhor o padrão desse aluno, você não tem, né, a mesma eficácia, mas é muito válido também, tá? Assim como simplesmente observando a foto e o vídeo, que é o que está abaixo, tá? Então, simplesmente olhando uma foto durante um exercício de um aluno, ou durante uma avaliação postural, ou durante uma avaliação funcional de movimento, ou o vídeo também, né, nessas mesmas situações, você consegue já também ter uma ideia muito boa, né, do padrão, né, daquele aluno ali, tá bom? Então aqui, seguindo, tá, a gente tem as definições de cada um. Quando eu falei de cinemetria, a imagem basicamente é essa aqui, ó, você tem aí uma pessoa, né, correndo na esteira. Então você tem uma imagem filmando, tá? E você tem ali os sensores acoplados na pessoa. E aí, após a filmagem,
o programa ele consegue identificar padrões e dar respostas para o avaliador. Tá? Só que aí, como eu falei, o avaliador vai ter que usar, né, tanto esses resultados como também sua expertise e também a história clínica do paciente, do aluno ali, para dar um diagnóstico mais correto, tá? mais individualizado para aquela pessoa ali. A eletromiografia, como eu falei, aqui está a definição dela, então você consegue registrar, né, a ativação de músculos durante alguns movimentos. Tá? Esse aqui é um aparelho de eletromiografia, então você tem aqui tanto o aparelho, que é o eletromiógrafo, como os sensores, tá? Que estão aqui na figura do lado. Aqui é basicamente como funciona, então você tem ali os sensores nessa figura A, aí, os sensores acoplados ali em alguns músculos do quadríceps da pessoa, né, desse avaliado aí, e ela está fazendo um exercício de extensora, né, e aí você provavelmente está vendo ali a ativação, né, dos músculos do quadríceps durante ali a cadeira extensora, e na figura B durante o exercício leg press, né. Inclusive isso tem aí na definição da figura, né, logo abaixo dela. Tá? Então você vai conseguir ver em que exercício o quadríceps mais vai ativar. Tá? E além disso, qual vai ser o nível de ativação separado de cada músculo, né? Dos três vastos, né? Do vasto medial, intermédio e lateral, e do reto femoral, né? Que são os 4 músculos que formam o quadríceps, né? Que é o que dão o nome aí ao quadríceps. Né? Então, basicamente é assim que acontece os estudos com eletromiografia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eletromiografia no meu trabalho de mestrado, avaliando idosos, tá? E a gente usou esse aparelho aqui, essa marca Miotech, tá? É um aparelho bem interessante, é um aparelho moderno, ele funciona acoplado na pessoa via Bluetooth, então, né, além de conectado por fio normal, direto no computador. Então é bem interessante, é bem caro um aparelho desse, mas é muito bacana de se usar, né? A experiência foi muito boa de ter usado ele. Vocês vão ver aqui alguns exemplos mais pra frente com figuras, com fotos que eu fiz lá, que eu coloquei aqui no slide. Certo? Isso aqui é o site da empresa, vocês conseguem ver lá mais curiosidades sobre o produto. Vocês entram lá no site da miotech.com.br, vão ali em produtos, onde tem ali em cima, e conseguem ver lá as diferentes variações dos aparelhos, tá bom? Vocês conseguem ver também outras curiosidades, tá? Como tem alguns textos lá interessantes para quem tem curiosidade nessa área. E também vocês conseguem ver esses instrumentos lá, tá? São as variações do eletromiógrafo dessa empresa. Então vocês têm aí o aparelho que é com Bluetooth, aquele que eu mostrei anteriormente. Vocês têm o azulzinho ali escuro lá em cima, que é o aparelho também o eletromiógrafo, só que sem conexão Bluetooth, ele é mais barato. Vocês têm esse aparelho Uro, que é para avaliar questão ginecológica, tá? Então é mais voltado para urologistas ou fisioterapeutas que trabalham com a parte de fisioterapia urológica ou ginecológica, tá bom? E tem essa de baixo aqui, que é um aparelho que mede ativações de músculos da face. Então quem trabalha, por exemplo, com pessoas que sofreram AVC, né, assim como outros problemas também que são decorrentes ali da parte neurológica e atingem a face, se fazem uso também desses aparelhos aí, tá? Na parte de treinamento, né, na parte muito voltada para a educação física, é utilizado para avaliar a ativação de músculos em diferentes exercícios. Vou mostrar para vocês aqui essas fotos aí. Nessas fotos aí, o que está sendo feito? Está sendo avaliada a máxima ativação voluntária de um músculo, né? Então é um teste que é feito antes de se fazer o exercício, para testar a ativação do exercício, do músculo no exercício, para se entender, para se achar a ativação máxima. É como se fosse um teste de uma repetição máxima para avaliar a força máxima e depois avaliar a pessoa durante a execução de um exercício, aí ver quanto de carga ela está levantando ali. Então basicamente é assim. Então aí está sendo feito um teste de ativação máxima de um músculo para que em seguida possa ser testado. Nesse exemplo que a gente fez foi uma curiosidade, que a gente foi usar o aparelho para testar a ativação do músculo bíceps braquial e do bráquio radial. O bráquio radial é aquele músculo do antebraço que trabalha muito no exercício rosca-martelo, tá? Então a gente fez esses testes aí e depois executou rosca direta com a barra reta, com a barra W e com a barra H, para ver a ativação dos músculos. Então aí foi uma parte das análises pré, né? Para a gente entender ali, encontrar a ativação máxima desses músculos aí, tá? E aí, continuando, quando a gente chega na dinamometria, a dinamometria, como eu falei, é um aparelho, é uma área, né? É uma técnica, né? Um método de investigação
que avalia forças internas e externas do corpo. É mais comum para a gente avaliar forças externas, tá? Quais são, né? Quando vocês perguntam assim, mas e quais são esses testes, né? Quais são? Então são testes que muitos de vocês já conhecem. Então vocês têm aí os testes de dinamometria, então tem aquele dorsal, aquela primeira figura, vocês têm aí o escapular, vocês têm o de preensão manual. Esses testes aí já são um pouco mais acessíveis, tá? Esses aparelhos aí. Claro que a depender da marca, como essa marca aí que vocês estão vendo na foto aqui, é da Cefis, é um aparelho bem mais caro, é um aparelho que é computadorizado, então você tem vários variantes ali que vão ser captados pelo computador, pelo programa que vai estar ligado na hora. E aí você vai ter muitas informações sobre aquela região ali da pessoa. Você consegue avaliar força bilateral, então você consegue avaliar, por exemplo, nesse último aí de preensão manual, como é que está a força de preensão manual, direita, esquerda, será que, a depender da modalidade da pessoa, eu preciso trabalhar mais um lado do corpo, trabalhar mais o lado esquerdo, porque está com menos força, sei lá, um lutador de boxe, ou, sei lá, alguma outra modalidade que use bem essa região aí articular, do punho. Então é bem interessante nesse sentido aí, tá bom? Vocês têm outras formas de se avaliar também essa parte de dinamometria, né? Dentro dessa área de dinamometria, que são as cadeiras isocinéticas, tá? Vocês têm a cadeira isocinética como essa extensora aí, a cadeira extensora isocinética, tem um leg press dinamométrico, aí eu vou explicar cada um desses aí. Vocês têm também uma rosca Scott, um banco de rosca Scott, que também é isocinético. E o que é isocinético? É quando você tem a mesma força, você tem que fazer o mesmo grau de força, tanto na fase concêntrica como excêntrica. Então, nessa cadeira extensora aí, quando a pessoa sentar e acoplar os pés aqui, é tanto que o formato de colocar o pé é diferente, o pé, aqui é tipo uma bolsinha que o pé vai se encaixar aqui dentro, e aí a pessoa vai fazer força para cima, como um clássico exercício de extensora, e para baixo, como um clássico exercício de flexora, de cadeira flexora. Então você testa na hora a execução, para cima e para baixo, a força de quadríceps e isquiotibiais, por exemplo, aqui nesse caso, tá? Nessa outra aqui, nesse leg press dinamométrico, no caso a força dele é só para um lado, é como vocês já conhecem aí, você vai empurrar somente a plataforma e a cadeira vai andar ali para trás. E o que o aparelho vai captar, o que o dinamômetro vai captar é a força, é a potência, tá? Que você vai estar executando, né? Tem um sensor aqui, uma célula de carga, que é como a gente chama, por baixo, e aí ela vai captar o quanto de força você vai estar fazendo naquele momento ali, tá? Então é bem interessante também se avaliar e ter esses padrões aí previamente, tá? Nesse vídeo aí, a gente vai ver, é um vídeo que está inclusive disponível no YouTube, vocês vão ver o professor Wolber falando sobre a aplicabilidade desse teste, né? E aí é bem isso mesmo. Por exemplo, numa pré-temporada você consegue avaliar atletas e identificar se eles estão com um déficit de força bilateral, né? Ou déficit de força articular, e aí você consegue intervir nisso aí para prevenir que esse atleta tenha lesão durante a temporada, né? Ele pode vir a ter, mas aí você consegue prevenir isso aí, tá? Então vamos observar aí o vídeo aí um pouquinho. Trata-se de uma avaliação isocinética que tem como grande objetivo avaliar eventuais desequilíbrios musculares. Essa é uma avaliação muito importante porque por meio dela a gente consegue verificar eventuais desequilíbrios no que se refere à potência, trabalho, fadiga, e detectado uma eventual diferença, a gente entra em contato com o grupo da fisiologia, da fisioterapia, da prescrição do exercício para tentar minimizar essas diferenças, promover esses ajustes e, consequentemente, minimizar uma possível lesão. Então, o grande propósito é detectar eventuais desequilíbrios e facilitar na prescrição de exercício específico para aquele déficit observado. E aí, bem interessante, né? Então, basicamente é assim que funciona. O professor falou ali, né, sobre essa questão de desequilíbrio de força bilateral, desequilíbrio de força articular. E a gente vai ver mais um vídeo aí agora, que é o atleta executando em duas velocidades diferentes, tá? Então, o teste ele também, além de avaliar esse desequilíbrio bilateral e o desequilíbrio articular, tá? Então, entre um lado da articulação, tá? E o outro lado da articulação,
ele também consegue avaliar isso aí em diferentes velocidades, tá? Em diferentes demandas, não é? Que é o que o esporte muitas vezes pede, né? Então bora conferir aí o outro vídeo aí. Consegue aumentar a velocidade. Pois é, isso é tudo muito bacana, né, pessoal? Vivenciar essas experiências aí com avaliação biomecânica é uma coisa que eu acho imprescindível para vocês que estão durante o curso. Então, sempre que encontrarem mini cursos ou cursos mesmo, cursos grandes, né, na parte de biomecânica, ou até projetos que acontecem às vezes ali na UFRN ou até na UERN, eu acho bem interessante vocês poderem vivenciar isso aí, tá bom? Ó, esses dinamômetros aí que a gente viu aí nas fotos e nos vídeos, eles são dessa marca Cefise, tá? E aí, nesse site também da Cefise, colocando Cefise no Google, vocês já encontram o site, vocês conseguem ver aqui, ó, nesse pontinho aqui de vídeos, vários vídeos, tanto de utilização do instrumento, como também de cursos, de assuntos, né, de palestras sobre a parte de biomecânica, né, em que utilizaram esses, né, assuntos aí, esses instrumentos da Cefise. Então é bem interessante vocês poderem olhar isso lá, tá? Esse artigo aqui foi uma experiência que também tive com a parte de avaliação né, com aparelho isocinético, e aí esses dados aí, eles foram avaliados, na verdade, por Felipe Veloso, que é esse primeiro autor aí, Felipe Veloso da Silva. Ele é atleta guia de uma deficiente visual aqui de Natal, que é Thalita, talvez alguns de vocês já conheçam. E, né, então ele é um atleta de nível, né, e tem contato com atletas aí de nível olímpico, né, atletas de nível paralímpico. E num banco de dados que ele tinha lá disponível, né, com essa avaliação, a gente trabalhou esse artigo aí, conseguiu publicar nessa revista, que é uma revista portuguesa. E só para vocês entenderem aqui, ó, então, o que é que foi avaliado? Foi avaliado a força muscular dos músculos extensores e flexores da coxa, tá? Então, extensores e flexores em duas velocidades diferentes, tá? Aqui numa velocidade num ângulo de 60 graus e aqui numa outra velocidade num ângulo de 180 graus, aqui não está aqui o número, tá? Então você tem aqui os valores de momento máximo de força que foram avaliados, membro direito, tá? Membro esquerdo, músculos extensores, membro direito, membro esquerdo, músculos flexores, tá? E aqui também do mesmo jeito. E aí você tem aqui os valores e aqui os valores de significância estatística em geral, tá? Em geral, que é interessante ver aqui na conclusão que aqueles atletas ali não tinham desequilíbrio de força articular num nível significativo, ou seja, eles estavam ali treinados num ponto, né, num nível em que a gente pode dizer que eles estavam prevenidos para lesões, considerando esse aspecto, tá? Então é assim que se aplica, né, esses testes, essas medidas aí de avaliação biomecânica, especificamente nesse ponto aí de avaliação isocinética. Só para ficar claro, para não ficar dúvida, isso aí foi feito numa cadeira extensora isocinética, como nesse vídeo que foi mostrado anteriormente, tá bom? Então aqui são outros aparelhos de dinamometria. Então esse primeiro aqui é um aparelho de dinamômetro de pressão manual, né? Todos são de pressão manual, da Sany. Então ele tem um formato um pouco diferente. Sany é uma marca que é muito conhecida na parte de instrumentos para avaliação física, tá bom? Aí tem aqui o da Cefise, que é o que a gente viu na figura lá anteriormente. Tem aqui de uma marca que é japonesa, muito utilizado também em estudos. E aqui um da marca Eclear, que é muito barato. Eu tenho um desse, inclusive quando eu comprei, alguns amigos depois souberam e compraram um dele. Então você encontra aí no Mercado Livre. Na época eu comprei, paguei um valor de R$50, hoje deve estar mais do que o dobro disso. Mas é um aparelho bem interessante, dá para se avaliar, inclusive alunos na academia, né, alunos de personal trainer. Então é bem interessante isso aí, tá bom? E aqui por último, quando eu citei lá no início do vídeo, né, a parte de programas para avaliar fotos e vídeos e também simplesmente fotos e vídeos, né, assim, isoladamente, eu falei que tinha um programa, que eu ia citar para vocês, um programa gratuito, que avalia, vocês podem manipular o vídeo de várias formas, fazer desenhos, né, e o
programa é esse aí, Kinovea. Vocês colocando também na internet, ali, www.kinovea.org, vocês conseguem baixar esse programa aí, tá? Eu vou tentar deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. E é bem interessante. Vocês têm vídeos aí, tutoriais no YouTube. E assim, para mexer é muito fácil. Você consegue fazer um videozinho curto, filmar um aluno, por exemplo, no agachamento, depois desenhar ali a angulação em que ele está, depois baixar esse vídeo, pode mostrar para o aluno. Isso é bem interessante, isso agrega valor ao trabalho de vocês, né? E aqui de lado são exemplos do que pode ser avaliado no programa lá, ó. Teste de um RM, você pode gravar um teste de uma repetição máxima, né, num aluno, para avaliar a força máxima dele, e depois mostrar essa filmagem para ele, mostrar, sei lá, possíveis problemas ali, compensações com o corpo ali. Então é bem interessante. Filmagem de corrida, filmagem de execução de exercício. Então o programa ele tem possibilidades infinitas, tá? Eu sugiro que vocês baixem e mexam nele aí, que pode despertar algo em vocês aí nessa parte de avaliação em biomecânica. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer por vocês terem ficado no vídeo aí até o final. Sugiro que vocês pontuem, né? Peguem um caderno, peguem uma folha e façam um resumo do vídeo, né? Anotem aí os principais pontos falados aqui durante o vídeo, tá? Os tipos de avaliação biomecânica, tá? As áreas de atuação da biomecânica, as variações de cada uma delas, né? De cada um modelo de avaliação, de cada um instrumento de avaliação, a definição de cada um, a aplicabilidade de cada um, tá? O que é interessante também que vocês projetem, tipo, lá na frente, o que é que vocês pensam em trabalhar dentro da área, em que momento, né? em que situação se encaixaria algum método desse aí, lá no que você pensa em fazer na frente, para você desde já se debruçar um pouco mais sobre esse instrumento, né? E quem sabe até poder ter contato com ele antes do final do curso. Então isso é bem interessante de ser feito, tá? Também é muito plausível, né, pontuar aqui para vocês que dificilmente a gente, dentro da nossa área, vai trabalhar só com avaliação biomecânica, assim. Eu vou ser um avaliador biomecânico. Não, é muito difícil isso acontecer. Mas a gente tem que conhecer essa área. O que é mais comum que venha a acontecer lá na frente, quando vocês estiverem se formando, quando vocês estiverem formados, é o fato de vocês começarem a trabalhar com personal, começarem a trabalhar com, sei lá, esportes em geral, tá? Esportes individuais, esportes coletivos, esportes de alto rendimento, esporte escolar. E aí dentro dessas várias áreas que vocês venham a atuar, vocês vão poder também avaliar os alunos de vocês, os atletas de vocês, tá bom? Então é basicamente nesse sentido aí que pode se encaixar esse conteúdo de avaliação biomecânica, tá bom? Então, mais uma vez agradeço. Qualquer dúvida, estou aberto aí à opinião de vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí alguns links interessantes aí para baixar os programas que eu falei, tá? E alguns tutoriais para auxiliar vocês aí nesse processo, tá bom? Um abraço e até a próxima.